E se eu te dissesse que talvez o sistema não esteja quebrado e que tudo isso, desigualdade, dívidas, inflação, jornadas intermináveis, pode estar funcionando exatamente como foi planejado? Parece teoria da conspiração, mas não é. É só uma pergunta desconfortável. E se o problema não for erro, e sim estratégia? Agora pensa comigo. Você estuda, trabalha, se esforça, paga contas e mesmo assim parece sempre correndo atrás. Enquanto isso, algumas poucas pessoas parecem jogar outro jogo. Coincidência ou regra do jogo? Quando a gente fala sistema, não é uma coisa só. É um conjunto: economia, bancos, governo, empresas, regras do mercado. É como um grande tabuleiro de xadrez, só que a maioria das pessoas nem sabe que está jogando. Você nasceu dentro desse jogo. Aprendeu desde cedo. Estudar, conseguir um emprego, trabalhar duro, comprar coisas, pagar contas, repetir. Parece natural, né? Mas natural não significa neutro. É como um videogame onde você começa já com poucas vidas, enquanto outros jogadores começam com bônus, mapas e atalhos secretos. O sistema vem com uma promessa simples e poderosa: se você se esforçar, vai vencer. É uma ideia bonita, motivadora, funciona como combustível emocional. Mas aqui vem o ponto curioso: se todo mundo realmente vencesse, quem faria os trabalhos mais difíceis? Quem aceitaria salários baixos? Quem sustentaria a base da pirâmide? É como um teatro onde todo mundo quer ser protagonista, mas roteiro precisa de figurantes. Agora vamos falar de dinheiro. A maioria das pessoas acredita que dinheiro é só uma ferramenta, algo neutro, mas não é bem assim. Dinheiro é como um sistema de pontuação, e quem criou as regras também decidiu como os pontos são distribuídos. Por exemplo, quando bancos centrais criam mais dinheiro, isso não cai igualmente no bolso de todo mundo. Ele entra primeiro em grandes instituições, empresas, investimentos. Só depois, e de forma diluída, chega na população. É como encher uma caixa d'água pelo topo. Quem está lá em cima bebe primeiro. Quem está embaixo recebe o que sobrou, e muitas vezes mais caro. Você já percebeu que tudo parece mais caro com o tempo? Não é impressão. A inflação funciona como um imposto silencioso. Ela reduz o poder de compra do seu dinheiro sem você perceber diretamente. É como gelo derretendo. Você olha e ainda vê a água, mas a quantidade diminuiu. E aqui está o detalhe: quem tem ativos, imóveis, ações, empresas, costuma se proteger melhor da inflação. Já quem vive de salário sente o impacto completo. Então, não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre onde você está posicionado no jogo. Agora vem uma peça central: a dívida. Dívida não é só um problema, ela é um combustível do sistema. Governos têm dívidas, empresas têm dívidas, pessoas têm dívidas. E sabe o mais curioso? O sistema precisa que existam dívidas para continuar girando. É como uma bicicleta: se parar de pedalar, cai. A dívida mantém tudo em movimento. Mas tem um detalhe importante: nem toda dívida é igual. Alguns usam dívida para crescer, investir, expandir, multiplicar. Outros usam dívida para sobreviver, pagar contas, fechar o mês. Mesma palavra, realidades completamente diferentes. Agora vamos falar da moeda mais valiosa de todas: o tempo. A maioria das pessoas troca tempo por dinheiro. Trabalha horas para receber um salário. Mas quem está no topo do sistema faz o contrário. Usa dinheiro para comprar tempo. É como dois lados de uma ponte. De um lado, pessoas correndo para vender horas. Do outro, pessoas acumulando estruturas que geram dinheiro sem exigir presença constante. No fim, não é só sobre dinheiro. É sobre liberdade. Desde pequeno, você aprende a seguir regras. Sentar, ouvir, repetir, acertar. A escola ensina muitas coisas importantes, mas raramente ensina como o dinheiro funciona de verdade. Não ensina sobre investimentos, juros compostos, criação de riqueza. Ensina a ser um bom funcionário, não necessariamente um jogador estratégico. É como ensinar alguém a dirigir, mas nunca mostrar o mapa da cidade. Essa é a pergunta que muda tudo. Quem se beneficia quando o sistema funciona desse jeito? Grandes instituições financeiras lucram com juros. Empresas lucram com consumo constante.
Governos arrecadam com impostos em todas as etapas. E você? Muitas vezes participa, mas sem perceber o papel que está desempenhando. Não é que exista um vilão secreto. É mais complexo que isso. São incentivos alinhados de uma forma que mantém o jogo funcionando como está. Hoje você tem milhares de opções, marcas, produtos, estilos de vida. Mas será que todas essas escolhas são realmente livres? Ou são variações dentro do mesmo sistema? É como escolher entre várias portas, dentro da mesma sala. Você sente liberdade, mas continua no mesmo ambiente. Aqui vem uma crença comum. Vou trabalhar mais para sair dessa. Faz sentido à primeira vista. Mas pense, se o problema está na estrutura, aumentar o esforço dentro da mesma estrutura muda o resultado. É como correr mais rápido em uma esteira. Você se cansa mais, mas não sai do lugar. Isso não significa que esforço não importa. Importa, mas sozinho pode não ser suficiente. Existe um jogo sendo jogado e a maioria das pessoas não vê. É o jogo dos ativos, dos juros, da alavancagem, da informação. Quem entende essas regras começa a jogar diferente. Não necessariamente trabalha mais, mas joga melhor. É como o xadrez. Não vence quem move mais peças, mas quem entende o tabuleiro. Calma. Não significa que tudo é controlado ou que não existe oportunidade. O ponto é outro. O sistema tem regras. E essas regras favorecem certos comportamentos e posições. Ignorar isso não muda o jogo. Entender isso pode mudar como você joga. A pergunta não é: o sistema é justo. A pergunta é: como ele funciona? Porque quando você entende isso, algo muda. Você começa a questionar decisões automáticas. Começa a enxergar padrões. E, principalmente, começa a perceber que talvez existam caminhos diferentes dos mais óbvios. Então, voltamos ao começo. E se o sistema não falha e estiver funcionando exatamente como foi planejado, isso não significa desistir. Significa acordar. Porque quando você entende o jogo, você para de jogar no piloto automático. E talvez, só talvez, comece a jogar de verdade. Agora fica a pergunta. Se todo mundo está correndo, por que tão poucos chegam?